Olá, sou Marta Busteni, psicopedagoga, especialista em educação especial. Eu tô aqui para apresentar para vocês a segunda parte do kit autismo, que é muito esperado. Já tem algum tempo, né, que quem comprou o kit autismo 1, me pede, aí Marta, produz aí outro kit autismo, e aí a gente está apresentando hoje aqui a segunda parte desse material, né? Lembrando sempre que esse material não é um material adaptado, e sim um material que possibilita as intervenções, que ele vai dar para vocês aí um roteiro, né, de que trabalhar. Então são atividades estruturadas dentro aí de uma linha, né, que nos facilita o trabalho com o aluno com autismo, mas não é um material adaptado. Lembrando sempre que a adaptação é importante que ela seja feita com o aluno e para o aluno. Eu não posso antecipar a adaptação, né? A gente precisa entender que a gente tem um conjunto aí de ferramentas que operacionalizam o nosso trabalho, mas a adaptação ela é necessária ser feita com o aluno e para o aluno, ok? Então, nós vamos começar aqui a apresentar esses materiais do kit 2 autismo, kit autismo 2. Lembrando aí a ideia por que kit, né? No primeiro vídeo, né, do kit autismo 1, eu dou a ideia por que o kit. Então, a gente vai voltar um pouquinho nessa ideia. E se você não conhece o material ainda, né, o kit autismo 1, a gente tem aí, depois a gente vai colocar aí no nosso vídeo aí o endereço onde você pode conhecer. E por que kit? O kit, ele é uma caixa, né, onde você vai colocar ali várias ferramentas. Quando eu falo em kit, eu reporto muito a implementação do Código de Trânsito, né? Que na época era obrigado ter dentro dos carros um kit primeiros socorros, com algumas recursos ali para que você pudesse utilizar. E a ideia de kit exatamente é essa, né? São instrumentos pedagógicos, né? São ferramentas pedagógicas que você pode acionar, que você pode utilizar, você pode ter de base para o seu trabalho. Então, é uma operacionalização daquilo que a gente quer fazer com o nosso aluno, tá? Mas ela muitas vezes ainda precisa de uma adaptação, de uma ampliação ou de um modo diferente de se utilizar. Aqui eu vou apresentar os materiais plastificados, tá? Eles finalizados como jogos. Mas você pode não plastificar, você pode cortar as figurinhas, então você vai estar trabalhando outras questões com essa criança, e em vez de você parear ele plastificado, você pode colar, pedir para ele que cole. Então tem várias formas da gente trabalhar, pode pedir para que desenhe, a gente vai ver tudo isso aqui, as várias formas de se trabalhar os jogos, tá bom? Isso tudo é adaptação, vai depender aí da sua prática. Então vamos lá, vamos começar conhecer os jogos. O primeiro jogo que eu vou apresentar é esse aqui. Eu vou apresentar esse daqui. Esse aqui é muito legal, gente. Por quê? A gente muitas vezes o nosso aluno tem dificuldade de compreender aquilo que a gente está falando. Então, de nomear coisas, né? De atender pedidos. Às vezes ele conhece o objeto, mas não sabe a função desse objeto. Então, esse jogo vai trabalhar tudo isso, tá? Então, você que vai dizer, você que vai colocar lá no seu programa de trabalho o que você quer com esse jogo, tá? Como que você vai utilizar. Então, é uma ferramenta que pode ampliar e dar suporte naquilo que você quer fazer com o seu aluno. Então, vamos lá.
essa é a minha função, é o nome do jogo, né? O objetivo dessa intervenção é associar os objetos às suas funções. Então, vamos lá. Eu apresento essa carta aqui para o meu aluno, né? Esse kart aqui. E aqui em cima tem sentar. E aí, eu vou disponibilizar figuras, né? Posso começar com 2, lembrando sempre que a gente tem que começar do menos para o mais. Então, a gente tem aqui, ó, 2 figuras e aqui sentar. Então, qual é o objeto que eu uso para sentar? Então, é uma máquina fotográfica ou uma cadeira? Então, é a cadeira. Então, ele vai selecionar e colocar aqui. Gente, esse jogo a gente pode trabalhar de várias formas. Pode ser com kart. Aqui eu indico vocês que coloquem o velcro bem aqui em cima, tá? Por quê? Para que fique essa área aqui que a criança possa desenhar. Então, dependendo do seu aluno, em vez de você usar a figura, ele pode desenhar. Então, você já está trabalhando outros critérios aí com seus alunos, tá? Você pode também pedir que ele escreva, né? Em vez de usar o desenho, em vez de usar a figura, você peça então que ele escreva. Então, você já vai estar trabalhando outros requisitos aí com essa criança. Você também pode pedir que, em vez dela só escrever o nome do objeto, que ela faça uma frase com a utilização desse objeto. Então, vamos lá. Eu posso pedir à criança assim: olha, eu quero que você faça uma frase com um objeto que a gente senta. Esse objeto pode ser banco, pode ser sofá, pode ser cadeira, pode ser cama, pode ser rede. Então, aí você vai estar trabalhando a capacidade de compreensão dessa criança para os objetos de sentar, tá? Não só a cadeira, como tem inicialmente aqui uma proposta de trabalhar um objeto. Então, você pode trabalhar primeiro a questão das figuras, depois do desenho, depois da escrita da palavra e da formação de frases. Então, aí você tem a possibilidade de construir aí um programa de ensino e de generalização daquele aprendizado através desse material, tá bom? E assim vão, se eu não me engano, são 30 cartas. Então aqui, ó, coloco água para beber. Então, aonde que eu coloco água para beber? A minha indicação aqui do jogo é copo, tá? Então, ele vai ter que escolher o copo e colocar aqui a cartinha do copo. Então, a minha intencionalidade aqui é um copo. Mas onde eu posso botar água para beber? Eu posso colocar água para beber também no filtro, né? Eu posso botar na garrafa que vai para a geladeira. Então, ela vai primeiro para a garrafa, depois para a geladeira e depois eu posso beber, tá? Então, aqui a gente tem uma indicação com fotos. Mas a criança pode ter aí várias imaginações aqui, né, de colocar água para beber, tá bom? Houve um caso muito interessante, eu estava trabalhando com esse material e a criança fez uma brincadeira com esse material. Primeiro ela colocava algo muito absurdo e depois ela revertia para a função mesmo do objeto. Isso foi muito legal, foi um momento de muita brincadeira, né? E eu pude avaliar nessa criança aí que ela sabia o que era algo muito absurdo e o que era algo real. Então, a gente tem que dar essa margem também para a criança criar as regras do jogo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu coloco? Coloco água para beber. Aí ele falava assim, caneta. Na caneta. Tia, pensou beber água na caneta? Né? Então, a partir daí, a gente fez histórias, a gente conversou sobre o que é possível, o que não é. Então, é um jogo bem legal que dá para você tá atrapalhando várias questões, tá? Então, um dos jogos aí do kit 2 é esse aqui, essa é a minha função, onde você pode trabalhar a função dos objetos e apresentando aí, então, a função. Então, são várias cartas, várias
vários objetos bem do dia a dia, tá? Então, essa é a minha função. Esse foi o primeiro jogo que eu apresentei. Outro jogo muito legal é a associação de imagens, corte de frutas. A gente trabalha sempre frutas, né? Eu gosto muito de trabalhar frutas reais e também a figura. Então, eu vou já mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa cesta aqui, que é uma cesta de frutas, né? E que eu trabalho aqui então, aqui, se eu vou trabalhar o pêssego, por exemplo, eu venho aqui e mostro o pêssego. Isso é bem legal também, tá? Você mostrar várias representações da fruta, né? Ou da figura que você tá trabalhando. Então, tem o pêssego e tem o pêssego aqui de mentirinha. E é legal que eu pergunto assim, você acha que tá parecido? Você acha que eu posso dizer que isso aqui é pêssego, isso aqui é pêssego? Então, eu começo a trabalhar essas questões com a criança também, tá? Dependendo do nível aí do seu aluno, né, gente? A gente sempre tem que pensar isso. Eu tenho que, o material, eu tenho que escolher o meu material mediante aí a capacidade do meu aluno, as possibilidades aí de ampliação de conhecimento e tudo mais, tá? A gente sempre tem que, deixa eu achar aqui uma frutinha aqui. Vamos lá, achei a laranja, ó. Então, aqui eu tenho a laranja. Não é laranja. Vou pegar um moranguinho aqui. Olha, aqui eu tenho um morango e vou pegar a cartinha do morango aqui pra gente. Aqui, tá aqui, pra gente trabalhar o moranguinho. Cadê a metade do moranguinho? Tá aqui, ó. Então, eu vou primeiro fazer isso aqui, olha. Associação do morango com o morango, tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui a questão da fruta. A ideia aqui do morango real e o morango na figura. Eu posso trabalhar também com o morango real, mesmo pra gente comer. Depois desse trabalho aqui, a gente pode montar um projetinho aí de salada de frutas, né, gente? Então, a gente vai trabalhando, contextualizando tudo aí pra criança, tá bom? Então, aqui tem o morango, então eu vou colocar o morango aqui na prancha, ó, para que a criança trabalhe aqui como que é o morango cortado. Isso aqui é percepção, né? A gente está trabalhando aqui a percepção de partes de um todo, do corte. Tem umas frutinhas aí no mercado, né? Um brinquedinho que eles são pela metade. Então, você tem a faquinha. Então, você pode também utilizar esse brinquedo para você cortar e apresentar aqui para a criança, ela saber o que é cortar. Muitas vezes a criança não sabe, né? A gente fala cortar, é metade. Mas será que ela sabe o que é metade? Será que ela sabe o que é cortar? Então, é bom você sempre estar aí utilizando exemplos na hora da sua intervenção. Então, tem uma faquinha, obviamente de brinquedo, o brinquedinho são duas metades da frutinha, então tem o velcro, então a gente parte ali e a criança vai trabalhando. Eu posso trabalhar também a questão inversa, tá? Essa metade aqui é de que fruta? Então ele vai ter que achar aqui a fruta que corresponde a essa metade, tá ok? Isso é bem bacana, gente. A gente está trabalhando aqui a questão de metade, que a gente já está pensando aí nas frações. A gente está trabalhando simetria. A gente está trabalhando uma atividade que vai ser útil para ele lá na frente, quando ele já puder cortar uma fruta e picar uma fruta. Se seu aluno já for um aluno maior e você já puder fazer esse projeto aí de saladinha de fruta bacana, para eles picarem, para eles montarem, isso tudo a gente vai operacionalizando, juntando, né, gente, com os nossas atividades. Não é pegar um material plastificado e fazer papum, né, gente, e lá tá, isso não. A gente tem que pegar esse material, ver quais são os objetivos que eu tenho com esse meu aluno,
ver a minha intencionalidade e utilizar esses materiais para a gente enriquecer as nossas intervenções, tá? Sempre associando com materiais concretos, sempre a gente juntando as coisas para que a gente possa, então, ter uma intervenção de qualidade com esse meu aluno, tá bom? E aí depois nós vamos falar sobre registro, tá? No finalzinho eu vou dar a ideia de registro para vocês. Bem, o próximo que eu vou trazer para vocês é um jogo bem bacana, que eu gosto muito, muito, muito dele, né? Eu conheci há muito tempo e desde que eu conheci esse joguinho, ele tá dentro da minha prática, tá? Que é um jogo de percepção espacial, né? Percepção espacial. Então, a gente fala muito para criança para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, esquerdo, direito, mas a gente não mostra isso na prática. E esse jogo aqui, ele traz isso muito bem, tá? E ele traz de duas formas. Uma você tem que fazer no sentido que tá e um pouco também voltando. Eu vou mostrar a vocês. Então fica uma coisa bem bacana aqui. Deixa eu espalhar as figurinhas aqui e eu vou explicar a vocês. Ele é composto de quê? Uma prancha guia. Então essa prancha aqui é onde a criança vai se posicionar, tá? Então tem uma prancha guia. Olha que interessante, gente. É um jogo que a criança precisa ter a capacidade de atenção compartilhada, porque são várias coisas que elas vão ter que fazer ao mesmo tempo. Então, olha só que bacana que a gente tá trabalhando, tá? A gente sabe que alguns alunos autistas, a gente precisa trabalhar a questão da atenção. Eles apresentam alguns quadros eu não vou falar TDAH, né? Porque isso é questão muito diagnóstica, mas de impaciência, eles gostam de andar, eles gostam, né? Então, isso aqui centra eles, dá para que eles percebam as coisas. Até agora, eu acho que eu só não consegui aplicar esse brinquedo aqui, esse jogo, em um ou dois alunos, tá? Porque realmente, assim, não tinha as condições, os pré-requisitos aí para aplicar. Mas é um jogo que a criança se envolve muito, é bem legal, assim, a taxa de envolvimento, né, das crianças com ele, gente, é muito legal. Essa semana eu utilizei com um aluno, com um paciente, na questão do consultório, né, clínico, foi em ambiente clínico, e ele é um menino que a gente está trabalhando muito, ele tem muito comportamento de esquiva, ele foge muito das atividades, e a partir dessa atividade eu consegui trazer ele, centrar, e a gente tá sendo bem bacana o trabalho, assim, de tempo, né, de envolvimento na tarefa que eu tô trabalhando a partir desse jogo aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos várias cartinhas, tá? Essas cartinhas são as mesmas que estão aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos uma prancha guia. Então, aqui tem a laranja, tá vendo? Nós temos a laranja aqui. E aqui, várias indicações. Então, a gente está trabalhando também leitura, né, gente? Interpretação. Então, uma seta para baixo, uma para o lado, outra para baixo e outra para o outro lado aqui, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Não, aqui a indicação é a laranja, não é? Então, nós vamos pegar a prancha guia, vamos encontrar a laranja. E a gente ainda trabalha rastreamento visual, hein? Com ela também. Então, é rastreamento visual, atenção, concentração, né? Atenção dividida, tudo isso, gente. A gente está trabalhando um monte de coisa aqui, né? Então, tem a laranja aqui, na prancha aqui de guia, de execução aqui, né? Do comando. Então, tá mandando ir um para baixo. Então, eu vou um para baixo. Um para a esquerda, um para baixo e um para
direita. Então, aqui deu quem? Deu o vestido. Então, a criança vai vir aqui no conjunto de figurinhas e vai procurar o vestido. Recomendado sempre, gente, do menos pro mais. Então, você pode escolher as figurinhas aqui, botar 5 figuras, depois você põe mais e você vai aumentando o número aí de rastreamento, tá? Das figuras. Então, aqui o vestidinho. Então, eu venho nessa pranchinha aqui e coloco o vestidinho aqui, tá? Então, esse caminho aqui me levou da laranja para o vestido, tá bom? Gente, é bem bacana mesmo trabalhar isso daí. Agora, aqui, gente, já é ao contrário, isso aqui é mais complexo. Eu tenho aonde eu cheguei, então eu quero descobrir para onde, da onde eu saí. Então, o que eu vou fazer aqui? Aonde está para a esquerda, eu vou para a direita. Da onde está para cima, eu vou para baixo. Para a direita, eu vou para a esquerda. E para baixo, eu vou para cima. Que aí eu vou chegar aqui. Então, eu vou fazer o caminho inverso desse daqui, tá? É bem bacana, mas aí a criança tem que estar mais treinada. Você tem que explicar mais. Isso aqui é mais complexo, tá? Então, é um material também que dá pra gente utilizar, assim, muito, gente. É muito legal e o envolvimento, a taxa de envolvimento nessa brincadeira aqui é bem alta, é bem legal, tá? Bem, agora eu vou mostrar 2 jogos que é mais da vida prática, tá? É do dia a dia, do nosso dia a dia aí. Que são essas 2 pranchas aqui, que a gente vai trabalhar. A prancha 1 é o que eu compro no ou na. E a prancha 2 é onde eu compro, tá bom? Então, você vai trabalhar onde eu compro. Então, você vai dispor aqui as mercadorias e aqui embaixo a criança vai colocar o estabelecimento onde ela compra aquelas mercadorias, tá? Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser, você vai colocar aqui o estabelecimento comercial e aqui a criança vai selecionar quais são as mercadorias que ele vai encontrar ali, tá bom? Então, é bacaninha esse jogo também, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar a vocês aqui. Então, deixa eu pegar aqui, vou pegar o que aqui? Vou pegar aqui a loja de brinquedos, olha, como exemplo, tá bom? Vamos lá, tem loja de brinquedo, tem açougue, tem padaria, sorveteria, sapataria. Que mais? Tem feira, supermercado, restaurante, farmácia e papelaria, tá? Então, eu peguei vários comércios que a gente já vai com a criança para que a gente possa trabalhar essas questões. A gente vai trabalhar aqui, então, onde eu coloquei? Os brinquedos. Onde eu coloquei? Vou pegar esse aqui. Não sei onde eu coloquei. Vamos pegar aqui a papelaria, tá? Então, vamos começar por essa daqui, né? A prancha 1. Eu vou colocar o estabelecimento aqui. Gente, tudo isso daqui a gente tem que trabalhar com a criança, tá? Não é chegar, colocar e pedir... Ah, você já foi a uma papelaria? Você sabe o que é papelaria? O que a gente compra? Lembrando sempre da gente ter sempre as coisinhas, né? Aqui, vamos pegar esse daqui como exemplo, tá? De materiais. Então, vamos lá. Então, eu vou falar papelaria. Ó, você já foi nessa loja? O que se vende nessa loja aqui, ó? Vende pastas, caderno, caneta, canetinha. Então, você vai conversar primeiro com a criança. E aí, você vai ter aqui, ó, vários cartezinhos com conjuntos de coisas que a gente compra, para dar de cabeça para baixo, que a gente compra na papelaria, tá?
Então aqui, ó, tem lápis, tem caneta, tem estilete, calculadora, durex. Então você pode pegar, ó, vende canetas, vende, ó, marcador de texto. Então você vai mostrando, ó, tesoura, régua. Então, gente, sempre colocando para a criança as questões materiais, né? Os concretos. Isso é importante. Então, ó, lápis de cor, a gente compra na papelaria. Olha aqui, ó, aqui tem caderno, tem pasta, tesoura também, marcador de texto. Aqui já tem outras coisas, ó, coisas de pintura, pincéis, telas, mais lápis de cor, tesouras. Então, a gente vai mostrar, a criança vai associar essas mercadorias ao comércio, né? Onde ela vai comprar. Então, você pode brincar com ela. Se eu precisar comprar uma caneta, eu vou aonde? Eu vou na papelaria. Então, você vai trabalhar o nome do comércio, tá? Eu vou na papelaria. Ó, gente, uma coisa que acontece muito. Às vezes, a criança não tem essa associação, né? Ela não sabe o nome das coisas. Ela vive no dia a dia com a família, vai no shopping. Dentro do shopping tem vários comércios, entra, sai. E ela não percebe isso. Isso é legal a gente trabalhar lá junto com a família, para que a família também possa tá lá no dia a dia trabalhando, tendo um cuidado. Olha, nós vamos na farmácia comprar, o que a gente vai comprar lá? A gente vai comprar remédios. A mãe, quando for no shopping, vamos lá na papelaria, vamos comprar um lápis, vamos... Então, vocês orientarem a família também para que a família possa fazer isso no dia a dia, tá? O apoio da família, a junção aí do nosso set terapêutico, da nossa sala de recursos, junto com os nossos materiais, tá? Uma outra coisa também que eu oriento a vocês é entregar esse material para a família, para que a família possa trabalhar. Então, vamos dizer que a família está se preparando para ir no shopping, comprar algumas coisas, né? Às vezes a gente precisa ir de ir numa casa, uma loja de departamento, comprar copo, comprar um pano de prato. Antecipar para os filhos o que vão fazer. Olha, nós vamos no comércio, a gente vai lá na papelaria, então pega o materialzinho e trabalha com a criança, a antecipação. Não é só pegar esse material e fazer lá o treino de mesa com a criança, não. É um material que a gente pode tê-lo como suporte em várias situações diferentes, dependendo do seu planejamento, dos seus objetivos e da sua intencionalidade, tá bom? Isso é muito importante, é dar vida ao material. Por quê? Porque se a gente pega isso daqui e utiliza de uma forma mecânica, a gente só tá pegando um material plastificado e entregando para a criança montar, tá? Então, a gente tem que entender que isso aqui é uma ferramenta. E ferramenta, ela tem utilidade, ela tem função. Então, a gente tem que dar função aos nossos materiais, tá? E às vezes, gente, a gente tem que também adaptar, tá? Lembrando sempre disso daí, sempre adaptar. E sempre a gente trabalhar com concreto, né? Lá mesmo no consultório, a gente já começar aí a trabalhar com concreto, tá? Então, essa daqui é a primeira prancha que a gente vai botar o comércio e a criança vai trabalhar as mercadorias. Agora, essa segunda prancha aqui é ao contrário. Eu vou colocar lá, ó, as mercadorias, vou organizar aqui. Onde eu compro papel, onde eu compro caderno, onde eu compro caneta, onde que eu compro isso daqui? Aí a criança vai lá num conjuntinho de 2, depois de 3, depois de 4 fotos e vai colocar aqui, ó. Eu compro na papelaria, tá bom? Então, sempre a gente trabalhando assim, dando função a tudo isso, né? Dando vida, gente. Isso daqui é um material mortinho, né? Vocês vão comprar aí através de PDF, vocês vão imprimir, vão plastificar ou não, se vocês não quiserem. Vocês podem colar, né, a foto aqui, a criança... Vocês podem fazer de várias formas isso daqui. Mas é importante que você dê vida a esse material, tá? E esse é o ponto mais importante
e que a gente tem que tomar mais cuidado aí na hora de trabalhar um material assim que a gente compra, tá bom? Vamos lá. Esse daqui, gente, eu gosto muito de trabalhar ele também. Esse aqui é sequência, né? Sequência simples. Então, a criança vai continuar essa sequência aqui. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Esse aqui, olha, tem aqui a indicação, tá vendo essa setinha aqui, ó? É pra gente saber o sentido e a posição. Então, essa setinha vai ficar pra cima, tá? A indicação dela é pra cima. Então, você vai ter 3 hipóteses aqui, a gente tem 3 fichinhas, 2 erradas e uma certa, tá? E uma sequência certa, ó. Então, eu vou ter 3, tem a opção A, B e C, tá? E dentre essa escolha aqui, a criança vai ter que escolher a que vai fazer aqui a sequência, continuar a sequência. Então, aqui, olha, tem um balãozinho, 2 quadrados, outro balão aqui, outro que na verdade é um quadrado, mas a gente vai utilizar aqui como balão, tá? Então, aqui tem um balãozinho, 2 quadrados, um balãozinho, um quadrado e um balãozinho. Então, a sequência dele vai continuar o quê? Se tem um balão aqui, então vai ser 2 quadrados, um balão, um quadrado e um balão, tá? Então, aqui você a criança vai escolher. Gente, o que é legal nesse jogo aqui? Muitas vezes, os professores falam assim: ah, Marta, o meu aluno, eu adaptei a minha prova, ela era toda de perguntas, eu coloquei lá A, B e C para ele marcar e nem isso ele não sabe fazer. Gente, às vezes não sabe mesmo. Então, a gente tem que dar treinos para essa criança, né? E isso pode começar muito cedo, né? A gente pode expor para crianças opções para que ela selecione. Então, isso é um treino, né? Lá na frente, quando chegar lá no segundo, no terceiro ano, que a gente colocar lá, marque a resposta certa, a criança já tá treinada a fazer isso, tá? E esse joguinho ajuda nisso, a gente escolher a resposta, isso é muito legal, tá? E a gente tem que trabalhar isso com a criança. Então, é um joguinho de atenção, de seleção, né? Ele vai selecionar dentro de um conjunto a resposta certa. Então, é muito legal a gente já pensar em começar esse jogo. Olha, quando vocês receberem um arquivo do kit, esses jogos vão vir numa sequência, tá bom? Por quê? Porque a gente vai sempre do mais simples para o mais complexo. Aqui eu tô apresentando os jogos fora de uma sequência. Mas lá no arquivo ele vai estar numa sequência, tá? De compreensão, ele tem uma sequenciazinha para a gente poder entender, né? A questão do kit, né? As ferramentas que a gente tem que utilizar assim numa ordem de dificuldade, tá bom? Esse aqui, gente, é muito, muito legal. Esse aqui partiu de uma necessidade de um aluno e eu achei que seria muito legal eu trazer essa ideia, né? A gente sabe, sempre reforçando isso, a gente às vezes passa desapercebido algumas questões de se trabalhar com as crianças. E esse meu aluno, esse paciente, ele não... a gente dava dicas para ele e ele não conseguia, né, decifrar essas dicas. Então, eu vi que ele tinha necessidade de eu construir um jogo para concretizar essa questão de dicas para ele, tá? E aí eu fiz esse jogo aqui, que é o que faz lembrar, tá? Então, é um jogo que inicialmente a gente pensa assim: ai, Marta, é muito simples, mas dependendo da criança, não é, tá? Então, para essa criança que eu montei esse jogo aqui, ele foi muito bacana, que a partir desse treino aqui, ele começou a compreender o processo de dicas, né?
dele descobrir o que é uma... Sabe aquela coisa de o que é o que é? É mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. O que te faz lembrar? Então, aqui eu dispus aqui cinco objetos que juntos formam uma ação, tá? Então, olha, se eu tiver um sabonete, uma toalha, o chuveiro, um shampoo e um menino sujo, aqui, todo cheio de lama, o que faz lembrar você isso daqui? Então, faz lembrar um banho, tá? Então, ele começou a compreender essas indicações aqui né? Indicações de dicas, né? Ele começou a trabalhar, aí eu comecei a trabalhar com ele a compreensão aí de perceber que toda ação tem um encadeamento aí, né? A gente pode juntar fatos para uma coisa só, tá? Vamos lá, tem outros aqui, acho que são 10. Eu acho que são 10, o que me faz lembrar. Olha só, o que me faz lembrar? Eu tenho um casacão aqui, né? Um protetor de chuva aqui, uma nuvem escura, relâmpago, guarda-chuva e galocha. Capa de chuva, gente, eu esqueci o nome, né? Capa de chuva, uma galocha, um guarda-chuva. O que me faz lembrar isso daqui, gente? Uma tempestade, ou seja, uma pessoa na chuva, tá? Então, é bem legal, é uma brincadeira bem legal que a gente faz pra gente antecipar aí um treino depois, um trabalho que a gente vai fazer com o aluno autista, é de trabalhar a questão da linguagem enigmática. Então, gente, tem vários aqui, tá? Vou só apresentar mais esse pra gente ver os outros materiais. Ó, o que te faz lembrar? Ó, uma folha, um pedaço de madeira, uma cerca, uma fruta e papel. O que te faz lembrar? Me faz lembrar de uma árvore. Então, a árvore, olha, é da onde sai o papel, a árvore tem folha, a árvore nos dá madeira, a árvore nos possibilita aqui, ó, fazer uma cerca de madeira e também nos dá fruto. Então, aqui tem várias funções da árvore e para que a criança possa, dentro aí do conjunto, né, de itens aqui que tá sobre a mesa, ela encontrar aqui a árvore, tá bom? Então, tem vários aqui, tem mochila, tem cachorro, tem sol, tem vários aqui, tá bom? Gente, e sempre a orientaçãozinha, tá? Todo jogo vai com a orientação, tá? Do como você vai utilizar o joguinho. Vamos lá. Então, o que faz lembrar também, a gente já viu. Agora, a gente tem aqui uma sequência de trabalho que é muito comum a gente ter que fazer aí e dar apoio à família também, que é a cadeia comportamental, o encadeamento de ações, tá? Então, a gente sempre fala, é necessário que o aluno autista, o paciente autista, ele tem uma rotina, que a gente mostra como faz as ações e tal. Então, é importante que a gente operacionalize isso para os pais, né? Nos ajude os pais. Eu utilizo muito esses materiais aqui, gente. Às vezes eu não utilizo tanto no consultório, é uma coisa muito interessante. Eu utilizo no consultório para a criança conhecer os materiais, né? Mas eu gosto muito de dar esses materiais para os pais. A gente tem um trato que eu monto os materiais e eu dou para os pais levarem para casa, trabalharem em casa com os materiais, depois eles me retornam aqueles materiais. Isso agiliza muito o trabalho, a gente sabe a importância do tempo, né, de operacionalização das intervenções. Pesquisas aí científicas já nos trazem aí que para que a gente possa ter resultados com uma criança autista, é necessário que a gente tenha aí de 15 a 40 horas semanais
né, de intervenção, que a gente chama aí das intervenções intensivas, né? Quem nos traz esses dados aí é a análise do comportamento e a gente sabe que operacionalizar isso, a gente ter isso na realidade é muito difícil e é muito caro também. Então, a gente tem que treinar esses pais, né? É o caminho que a gente... É um dos caminhos que a ciência nos coloca é treinar esses pais para que a gente possa ter a intervenção dentro do consultório, mas também a gente ter a certeza que os pais estão fazendo aquilo que é necessário em casa. Então, eu gosto de fornecer esses materiais. Então, eu monto os materiais e tenho essa parceria aí com os pais, tá bom? Deles levarem. Então, aqui no Kit Autismo 2, nós temos quatro caderninhos de cadeias comportamentais, tá? Ó, a primeira é de lavar as mãos. Então, a gente tem aqui ir até a pia, abrir a torneira, molhar as mãos, passar o sabão, enxaguar as mãos, secar, né, enxugar as mãos e ó, pronto, sua mão está limpa. Então aqui a gente está ensinando a criança o passo a passo de lavar as mãos, né? Que aí no caso aqui são as cadeias comportamentais. Então a sequência do que eu vou ter que fazer. Aqui nós temos aqui, ó, no caderninho, esse aqui é o caderninho 3, né? Eu vou mostrar só esses dois, o 1 e o 3, a cadeia comportamental de arrumar a mesa. Então aqui, legal, muito legal, gente, a gente operacionalizar isso aqui, a gente colocar isso na prática, pô, é muito bacana, cara. Garfo, colher e faca, então eu tenho que pegar os talheres, né? O garfo, a colher e a faca. Eu tenho que pegar o prato e o guardanapo, a toalha da mesa para forrar na mesa. Eu tenho que ter também copo para poder a gente colocar a água, beber o suco ou o refrigerante na mesa. Eu tenho que expor na mesa as comidas, colocar as comidas. E olha só, a foto de arrumar a mesa. Então, eu mostro aqui como que tem que ser arrumado a comida. Claro, gente, que esse manualzinho aqui tem que ser na prática. Você tem que mostrar aqui e tá fazendo com ele, né? Então, a gente tem que... É um materialzinho que é legal trabalhar em casa, né? No ambiente natural da criança. Ó, tem que lavar as mãos. Lembra que a gente já tem aqui, ó, o lavar as mãos? Então, a criança vai... Se você precisar pegar esse outro caderninho aqui para poder lavar as mãos, você vai pegar para poder ajudar a criança. Lavou as mãos, olha só, pronto! Agora vamos comer. Então, sentadinha na mesa, comendo, tá? Então, gente, isso aqui ajuda muito os pais, ajuda muita gente no consultório, na sala de recursos. Cada caderninho desse tem um ambiente para ser aplicado. Você não vai ficar na mesa ensinando aquilo ali. Você tem que estar no refeitório, você tem que estar lá na casa da criança, né? Em ambiente natural, para a gente poder estar aplicando isso daí. Atividade de bem-estar e higiene pessoal. Isso aqui é para você mostrar à criança que é necessário cortar o cabelo, cortar a unha, tomar banho, lavar as mãos. Aqui o ensino de arrumar a mochila. A criança tem que ter autonomia desde pequenininho, né? Mesmo a criança com deficiência, ela tem que aprender a cuidar das suas coisas, ela tem que aprender a arrumar sua mochila. Então, aqui tem o caderninho também da cadeia comportamental, arrumar a mochila para ir para a escola, tá bom? Gente, eu deixei por último um caderninho, que é um caderninho muito legal, que eu uso no consultório também, mas é um caderninho que eu fiz pensando nas mães, que elas sempre me pediam: Marta, você não tem um material aí que eu possa levar para casa,
que possa me auxiliar lá no trabalho com meu filho em casa e que eu possa trazer para você ter um retorno também. Então, eu pensei nesse caderninho aqui. É um caderninho, gente, de atividade simples, né? Que a mãe vai poder fazer tranquilamente em casa. E eu posso também trabalhar no consultório, posso trabalhar na sala de recursos também, eu posso disponibilizar aí para o planejamento dos professores regulares. Então, essas questões todas aí servem isso aqui, que é o pareamento simples, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui as várias figurinhas, né? Nós temos os cartezinhos desse material, que a gente vai poder trabalhando aí. É bem legal, gente. Acaba os pais aqui brincando também. Tem alguns joguinhos que os pais gostam mais do que as crianças, né? E legal, gente. Tem pais que falam: Marta, eu não consegui fazer. Ele conseguiu e eu não consegui. Isso aí é muito legal, porque o pai começa a pensar que a dificuldade não é uma coisa própria do filho dele, é dele também, né? Todos nós temos dificuldades. Então, aqui, ó, as formas geométricas. Então, a gente vai trabalhar com o pareamento das formas geométricas, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar formas geométricas. As cores primárias. Então, você vai... na verdade, são as 4 cores pedagógicas, né, iniciais, né? Porque aqui tem o verde, que não é primário. Mas a gente tem pareamento de cores, tá? Essas 4 cores básicas aqui da gente trabalhar, que daqui a gente consegue fazer as outras cores e tal, tá bom? Exceto o verde, que já é uma secundária. Tamanho, então tem aí a ideia de tamanho. É legal começar, gente, com 2 tamanhos, tá? Você pode botar uma folhinha aqui em cima e tampar. Olha só como é relativo o tamanho, né? Qual é a maior? Então, aqui você vai escolher essa. E agora, qual é a maior? Né? Qual é a maior? Então, você vai vendo que o conceito de maior e menor, ele é muito relativo, né? Dependendo daí do estímulo que você vai apresentar para a criança, é a resposta que a criança vai dar. Então, aqui, ó, tem várias, ó, né? São três folhinhas aqui de tamanho. Esse aqui também trabalha tamanho e é bem bacana esse daqui, porque esse aqui tem materiais, eu até tenho, eu não peguei, mas tem o material concreto que dá pra a gente trabalhar também, tá? E eles têm cores, então você pode trabalhar aqui o tamanho, você vai trabalhando o tamanho, né? E aí você vai trabalhar com a criança da seguinte forma: qual é o maior tamanho? Qual é a cor do maior? Qual é a cor do pequeno? E aí você vai trabalhando a ideia aí de tamanho, de inversão, né? A gente pode trabalhar daqui para cá. Eu quero trabalhar do menor para o maior ou do maior para o menor, tá? Dependendo do nível da criança, da onde você já tá, do seu planejamento, do seu objetivo. Aqui é um pareamento simples de números, então tem aqui os números e a criança vai parear aqui, né? Então aqui é preto e branco e a criança vai colorir aqui o número, tá? Então é um pareamento simples de números. Aqui já é mais complexo, por quê? Porque o pareamento aqui vai ser de quantidade, tá? Então, aqui, ó, tem a árvorezinha com as várias quantidades e a criança vai associar a quantidade ao número. Aqui são as vogais, a gente vai começar aqui a trabalhar as vogais com a criança. Então, é a mesma coisa, vai parear a vogal aqui, vogal com vogal. E depois a gente vai parear a vogal com a figurinha aqui, a palavrinha que inicia. Então, arco-íris, a igreja,
igreja, tá? Aqui completando a cena, a criança também vai ter aqui à disposição dela as figurinhas. Ó, eu fiz assim, gente, deixa eu explicar a vocês. Há crianças que há autistas, que não tem problema nenhum de utilização de velcro, tá? Então, você pode utilizar o velcro tranquilo. Há outras crianças que não. O barulho do velcro é muito assustador para eles, né? Não, eles têm um distúrbio no processamento sensorial, que às vezes o barulho do velcro, aquele colar e descolar do velcro, é muito complexo. Então, esse caderninho aqui, ele não tem, eu não coloco velcro, tá? Ele vai ser de organização. Eu posso utilizar o velcro, eu posso utilizar também o ímã, que o ímã já não faz barulho, né? Então, eu posso usar o velcro, o ímã para poder fixar aqui. Ou então, eu posso não ter fixação, tá? Dependendo do meu aluno. Então, eu trouxe como exemplo aqui. Então, esse materialzinho, ele não tem o velcro, tá? Por quê? Aqui, na minha hipótese, aqui, o meu aluno, ele tem sensibilidade ao barulho do velcro. Então, eu não vou usar o velcro, tá bom? Isso tudo a gente tem que estar atentas aí pra gente poder se organizar, tá? E organizar o trabalho da criança. Então, aqui tem os pedacinhos, né, do joguinho, ó. E aí, a criança vai aqui, ó, associar aqui, tá? É um trabalho bem legal, de parte de um todo também, que é importante a gente fazer com os alunos autistas, tá? Então, gente, geralmente eu tenho 2 caderninhos, um com velcro, um sem velcro. Às vezes eu faço muito pouco com ímã, tá? Porque o ímã, dependendo da qualidade do ímã, ele não fica legal. Então, é difícil a gente achar um ímã de contato bom. Então, eu prefiro nem colocar, tá? Eu deixo eu organizo aqui, a criança tira daqui, arrasta pra cá. Fica legal que algumas crianças arrastam, né? Então, dá um outro sentido pro joguinho, tá? E aqui acaba o nosso livrinho de pareamento simples. Então, gente, esse aqui é o nosso segundo material para autistas, né? O nosso Kit Autismo 2. Algumas pessoas me perguntam, Marta, mas serve só para autista? Não. Outras crianças podem usar? Claro que pode. As atípicas, né? As crianças que não têm deficiência, não têm transtornos, né? Não têm síndromes, e todas as crianças que têm. Eu sempre costumo dizer, por que sempre autismo? É a demanda que eu me especializei, né? É o ramo aí da educação especial que eu venho ao longo da minha carreira me especializando. Então, não tem como, de repente, o que eu estudo, né, o foco, cada material aqui tem uma história, né? Não é uma coisa que eu produzi, eu vou produzir. Não, cada material aqui tem uma história, tem um estudo, tem crianças por trás, como é o que me faz lembrar, né? Esse daqui é muito interessante, eu estava até gravando aqui, eu falei, esqueci de falar uma coisa, queria contar uma coisa para elas, né? Que foi um processo de avaliação que eu utilizei ele com uma criança, né? Porque quando eu apliquei esse material com a minha paciente, ela não sabia o nome dos objetos, mas ela sabia a função. Geralmente é o contrário, né? A criança sabe o nome do objeto, identifica o objeto, mas não sabe a função. E essa minha paciente, ela sabia a função. Então, eu apresentava a meia, né? Ela falava, serve para calçar no pé. Papai coloca no pé para calçar o sapato. Essa foi a frase que ela me falou, né? Papai calça no pé para calçar o sapato. Eu falo, mas qual é o nome disso daqui? E ela não sabia me falar. O copo, ela falava, a mamãe coloca a água
para eu beber, mas ela não sabia que era copo. Então, assim, servem também os materiais, esses materiais servem para a gente avaliar, né? Olha que surpresa que eu tive com essa menina, né? Ela é bem pequenininha, ela sabe a função dos objetos, mas não sabe o nome dos objetos. Então, ali eu já percebi o que eu tenho que trabalhar com ela, qual o caminho que eu tenho que percorrer com essa criança, tá? Então, isso é muito legal também nos materiais estruturados, né? Nesses materiais que a gente monta, que são ferramentas, que são instrumentos do nosso trabalho. E eles ampliam também, gente, a nossa criatividade. A partir de um material, eu recebo muito isso, é bem bacana isso, falar isso, que eu recebo muito das minhas alunas e das pessoas que compram os meus materiais, que não é pouco, gente, é muita coisa, outras formas de utilização dos materiais, tá? E os resultados que esses materiais, com esses arranjos novos aí que as pessoas fazem, o resultado que isso faz, né? O impacto disso no trabalho desses profissionais, tá ok? Bem, fechando aqui, para a gente terminar esse vídeo aqui, eu quero falar mais uma coisinha para vocês. Todo material, toda intenção, todo o meu trabalho, ele tem que ser mensurável. Eu tenho que ter registros. Eu não posso aplicar um material e não ter um registro sobre esse material. Mensurar, a criança aprendeu, a criança não aprendeu, a criança sabia aquilo, como foi, por exemplo, a minha experiência com essa menina tão pequenininha, sabendo a função de vários materiais, de vários objetos. Ela sabia a televisão, o telefone, ela sabia a função de tudo que eu apresentei a ela sabia a função, mas não sabia o nome. Isso é uma avaliação. Isso tem que ser registrado. Eu não posso passar por isso sem registrar. E os meus registros têm que servir como bússola para um outro profissional. Vai que eu fique doente, eu deixo de ser paciente, aquela criança deixa de ser meu paciente, eu preciso fornecer informações. Então, eu tenho que montar o meu trabalho, eu tenho que construir um trabalho que ele possa ser útil para a vida daquela criança, não para aquele momento, tá? Então, eu tenho que ter isso. E aí, eu pensando em tudo isso, eu operacionalizei, eu coloquei no papel os itens, né, que a gente pode observar, não são itens fechados, é uma proposta, tá, gente? Então, quando vocês comprarem o kit, eu vou mandar 2 arquivos para vocês, que é um em branco, editável, né, em Word, e um em PDF, já com algumas ideias de como a gente deve montar essa avaliação, esse roteiro aí de ensino, tá bom? Para vocês poderem dar aí essa questão de mensuração, de controle do trabalho de vocês. Então, o que é? Essa fichinha aqui Aqui, gente, é o pareamento simples. Então, é a fichinha que eu vou utilizar para trabalhar esse caderninho aqui. Cada jogo desse aqui tem um roteirozinho de observação, tá bom? Então, o pareamento simples aqui é a ideia que eu dou para vocês, tá? Vocês vão poder colocar aí qual a intenção de vocês. Essa aqui é só uma amostra para vocês, tá? Então, aqui, ó, tem o cabeçalho, que é importantíssimo, o profissional que está atendendo, o nome da criança, né? Que são os dados do paciente ou eu botei aprendente, que pode ser na escola ou aonde for. Aqui é uma legenda. Então, vermelho, não domina, domina, em desenvolvimento e não observado. Então, você vai aplicar, quando você trabalhar o pareamento simples, então tem a discriminação, discrimina visualmente as formas geométricas. Então, você vai dizer aqui, vai pintar esse quadradinho
dentro do que é a resposta dessa criança, tá bom? Nomeia as formas geométricas, ela sabe o nome das formas, ela visualiza e sabe dizer o nome das formas. Pareamento de formas, pareamento das formas com formas. Então, ela sabe parear, ela olhou um triângulo e ela sabe procurar ali e colocar o triângulo lá, fazer esse pareamento. Então, aqui tem todos os critérios, né? E eu dou ideias aqui de critérios para a gente se avaliar com o material. Mas vai o arquivinho para vocês fazerem também esses itens aí, que vocês podem estar pensando outra coisa, o objetivo de vocês serem outro, adaptou o material, vocês têm que sempre ter isso aqui, tá? Então, tem a primeira intervenção, a segunda intervenção e a terceira intervenção. Por quê, gente? É importante que a gente crie critérios de aprendizagem, tá? O meu critério de aprendizagem, nesse caso aqui, é 100%. Por quê? Porque são 3 tentativas só. Então, eu tenho que ter 100% de respostas certas do meu aluno para eu ter a certeza que ele aprendeu, tá? Então, eu vou fazer a primeira intervenção. Na primeira intervenção ele acertou 20%, né? Então, eu vou para uma segunda intervenção. Então, eu vou novamente aplicar aquilo ali, vou estar trabalhando com aquela criança, o que ele não sabe, vou dar um tempo, eu dou geralmente 2 meses, então eu vou intervindo no que ele não está sabendo. Daí, a 2 meses eu faço novamente uma testagem, né? Utilizo aquele material ali novamente ou outros materiais com aqueles mesmos critérios para que eu possa fazer uma segunda intervenção. Então, eu faço a segunda intervenção, ele passou de 20% para 50%, mas a minha meta é 100% ou 90% no mínimo, tá? Então, eu vou fazer novamente, vou continuar trabalhando aquilo ali e vou fazer uma terceira intervenção aí. Aí, nessa terceira intervenção, eu vejo que meu aluno está 90%. Bacana. Marta, e os critérios que eu sei que eles vão aprendendo, né? No primeiro ele acertou 20%, no segunda intervenção esses 20% se mantiveram, ele cresceu nisso daí. Como que eu faço com esses que o meu aluno já adquiriu o conhecimento? Eu faço a manutenção, eu continuo trabalhando aqueles critérios com eles de tempo em tempo, para que eles possam não esquecer, né, gente? Então, a gente vai organizando o nosso trabalho para que a gente amplie o conhecimento dessa criança e mantenha o conhecimento delas, tá bom? Então, vai com vocês esse bloquinho para vocês estarem mensurando o trabalho de vocês, tá? Então, muitas vezes o pai quer uma informação, quer algo palpável, né? Então, você tem aí o seu controle aí de intervenção, fora as anotações, fora o registro mais específico da sua intervenção, você tem aí um mapa, né? Que depois dá para você mapear, dá para você fazer gráfico, dá para você trabalhar muito legal isso daí, tá? Quando você tem esse registro aí, dá para você mapear, o gráfico ficou muito bonitinho, quando a gente joga isso pro gráfico, tá? Dá para fazer, se você fizer aí em Excel, então dá para você pegar essa planilha, jogar pro Excel e a partir do Excel você já fazer uma planilha de acompanhamento do desenvolvimento do seu aluno. Então, esse aqui é o Kit Autismo 2. É bem funcional, tá bem bacana. Apesar de ser colorido, a gente tem muito cuidado com a questão da aparência dele, né? Para não ter distratores aí para as crianças. Então, são bem específicos naqueles objetivos que o jogo se propõe, tá? E esses objetivos, eles podem ser ainda ampliados por você, porque é você que conhece seu aluno, é você que sabe o que seu aluno precisa, as intenções da intervenção vêm de você. Então, você ainda pode tá aí manipulando todo esse material e organizando ele para o seu aluno.